Um milionário decide se disfarçar de faxineiro por um dia para testar o caráter das pessoas ao seu redor. Mas tudo muda quando ele reencontra inesperadamente sua ex-esposa, agora mãe de gêmeos idênticos a ele. O que acontece a seguir vai te deixar completamente surpreso e revelar segredos que ninguém jamais imaginou. O sol da manhã se filtrava pelas enormes janelas da cobertura, criando reflexos dourados no mármore italiano que cobria o chão. Eduardo Alencar contemplava São Paulo do 42º andar, observando a metrópole despertar com seu balé caótico de carros e transeuntes. Aos 45 anos, ele havia construído um império que abrangia de imóveis a tecnologia, tornando-se um dos homens mais ricos do país. No entanto, atrás das vidraças de seu escritório, ele se sentia mais prisioneiro do que rei. A traição chegou como uma adaga silenciosa na madrugada. Os relatórios financeiros que repousavam sobre sua escrivaninha de mogno revelavam uma realidade devastadora. Por anos, pessoas em quem ele havia confiado cegamente estavam sangrando sua empresa. Não eram ladrões comuns escondidos nas sombras, mas rostos familiares que o cumprimentavam todas as manhãs com sorrisos calculados. Seu contador, seu gerente de operações, até mesmo alguns dos executivos que ele considerava amigos íntimos, haviam orquestrado um sistema de roubos tão sofisticado quanto impiedoso. Eduardo afrouxou a gravata de seda italiana, sentindo o nó o sufocar. Seu reflexo no vidro devolvia a imagem de um homem impecavelmente vestido, com terno de marca e sapatos que custavam mais do que o salário mensal de muitas famílias. Mas, por trás dessa fachada de sucesso, seus olhos cinzas revelavam uma profunda desilusão. A desconfiança havia se tornado sua companheira mais fiel, sussurrando constantemente em seu ouvido que cada sorriso escondia uma traição, cada aperto de mão uma punhalada pelas costas. A intuição sempre fora seu dom mais precioso nos negócios. Ele conseguia ler as pessoas como páginas abertas, detectando mentiras no piscar nervoso de olhos ou verdades ocultas no tremor de uma voz. No entanto, essa mesma habilidade se transformara em uma maldição que o atormentava dia e noite. Cada interação humana se transformava em um campo de batalha onde ele buscava indícios de engano, transformando sua vida em uma caçada constante de fantasmas. Sua teimosia, herdada de gerações de empresários brasileiros, o havia levado tanto aos picos mais altos do sucesso quanto aos vales mais profundos da solidão. Quando algo se instalava em sua cabeça, era impossível dissuadi-lo. Essa característica fora fundamental para construir sua fortuna, mas também o tornara um homem incapaz de deixar passar ofensas ou de perdoar facilmente traições. Por trás da armadura de desconfiança que havia construído ao longo dos anos, batia um coração generoso que poucos tiveram o privilégio de conhecer. Secretamente, ele financiava orfanatos, bolsas de estudo e hospitais, mas sempre de forma anônima. A generosidade genuína que um dia fluiu livremente, agora se escondia atrás de camadas de precaução, como um tesouro enterrado nas profundezas de sua alma. O divórcio de 3 anos atrás havia sido o primeiro grande golpe em sua capacidade de confiar. Encontrar sua esposa em uma situação que parecia comprometedora o havia destruído de uma maneira que nenhuma perda financeira havia conseguido. A mulher que amava, com quem havia planejado envelhecer, tornara-se mais uma decepção em sua coleção de traições. Desde então, ele vivia como um eremita dourado, cercado de luxos, mas vazio de conexões humanas autênticas. São Paulo se estendia diante dele como um mar de possibilidades e perigos. Em algum lugar, entre esses milhões de habitantes, existiam pessoas genuínas, almas honestas, que não haviam sido corrompidas pela cobiça.
Mas também espreitavam lobos disfarçados de cordeiros, indivíduos dispostos a vender sua integridade por algumas moedas. O desafio era distinguir entre uns e outros sem permitir que a paranoia o consumisse completamente. Eduardo fechou os olhos e respirou fundo, sentindo o peso da decisão que estava prestes a tomar. O mundo corporativo havia se mostrado um ninho de víboras, mas e o mundo real? Ainda existia bondade genuína entre as pessoas comuns? A única forma de descobrir era despir-se de tudo que o identificava como o magnata Eduardo Alencar e mergulhar nas profundezas da vida ordinária. A transformação começou ao amanhecer da segunda-feira seguinte. Eduardo dirigiu-se a um mercado popular no centro da cidade, onde o aroma do café recém-moído se misturava ao de tortilhas quentes e ao burburinho dos comerciantes preparando suas bancas. Pela primeira vez em décadas, não usava terno nem gravata. Em seu lugar, vestia um uniforme azul marinho desgastado que comprara em uma loja de segunda mão, com manchas de cloro que contavam histórias de trabalhos anteriores. O espelho de seu carro refletia um homem irreconhecível. Ele deixara a barba crescer por 2 semanas, tingindo-a de um castanho mais escuro que disfarçasse os fios brancos que denunciavam seu status econômico. As mãos, antes macias e cuidadas por manicures semanais, agora mostravam calos artificiais que ele criara com lixa fina e tinta. Até praticar andar de maneira diferente, curvando ligeiramente os ombros e encurtando o passo, adotando a postura de alguém acostumado ao trabalho físico. A documentação falsa fora surpreendentemente fácil de obter. Com os contatos certos e dinheiro suficiente, qualquer identidade era possível. Agora ele era Luiz Oliveira, um homem de 40 anos originário de Minas Gerais, com experiência em serviços de limpeza e manutenção. Sua história pessoal incluía uma esposa falecida, 2 filhos que moravam com os avós e a necessidade desesperada de trabalho para enviar dinheiro para sua família. Era uma narrativa suficientemente comum para não despertar suspeitas, mas específica o suficiente para gerar empatia. O primeiro desafio surgiu quando se apresentou a uma agência de empregos especializada em trabalhadores domésticos. O escritório ficava em um prédio deteriorado, onde o ar-condicionado lutava inutilmente contra o calor sufocante da capital. As paredes amareladas estavam cobertas de ofertas de emprego escritas à mão, e o chão de linóleo exibia as pegadas de milhares de esperanças e desilusões. Rosa, a encarregada da agência, era uma mulher robusta de aproximadamente 60 anos, com olhos que haviam visto histórias trágicas demais para se surpreender com mais uma. Sua mesa estava abarrotada de pastas Manila e fotografias de trabalhadores em busca de emprego. Quando Eduardo explicou sua situação, ela o estudou com o olhar penetrante de quem é acostumada a detectar mentiras e avaliar desesperos. "Tem referências?" perguntou Rosa, enquanto revisava os documentos que Eduardo preparara meticulosamente. Os testemunhos de trabalho eram genuínos, obtidos de empresas reais, cujos donos deviam favores ao verdadeiro Eduardo Alencar. No entanto, os nomes haviam sido trocados para proteger sua identidade secreta. "Sim, senhora. Trabalhei 5 anos num hospital em Minas, 3 anos em escritórios governamentais e 2 anos em escolas públicas", respondeu Eduardo, esforçando-se para manter um sotaque levemente provincial e um tom de genuína humildade. Rosa assentiu lentamente, aparentemente satisfeita com as referências. "O trabalho é duro, Luiz. As horas são longas, o pagamento não é muito e alguns patrões podem ser difíceis. Tem certeza que aguenta?" Eduardo sentiu uma ironia amarga ao ouvir sobre patrões difíceis. Ele mesmo provavelmente fora um desses chefes exigentes, embora nunca tivesse maltratado deliberadamente seus funcionários. No entanto, reconhecia que sua obsessão por perfeição e sua
Impaciência natural poderiam ter tornado a vida difícil para quem trabalhava sob sua supervisão. Estou acostumado ao trabalho pesado, Dona Rosa. Só preciso de uma chance, declarou, injetando em sua voz a desesperança autêntica que sentia, embora por razões completamente diferentes das que Luiz Oliveira teria. A primeira designação chegou naquele mesmo dia. Um hospital público na zona sul da cidade. O Hospital Municipal, Dr. Ademar de Barros, era um complexo maciço que atendia milhares de pacientes diariamente. Os corredores estavam sempre abarrotados de famílias, esperando notícias, médicos correndo entre emergências e o aroma constante de desinfetante misturado com esperança e angústia. Eduardo recebeu seu uniforme oficial do hospital, um conjunto verde claro que cheirava a água sanitária industrial, e foi designado para o turno da madrugada. Seu supervisor, seu Antônio, era um homem de 70 anos que trabalhava no hospital há 4 décadas. Suas mãos calejadas e suas costas curvadas contavam a história de uma vida dedicada ao serviço. Mas seus olhos mantinham uma centelha de dignidade que Eduardo admirou imediatamente. "Rapaz", disse seu Antônio enquanto lhe entregava um carrinho de limpeza que vira dias melhores. "Esse trabalho não é só limpar chão. Aqui a gente cuida de esperanças. Cada quarto que você limpa pode ser onde alguém recebe as melhores ou as piores notícias da vida. Faça com respeito." As palavras do ancião ressoaram profundamente em Eduardo. Por anos, ele estivera tão focado em números, lucros e estratégias corporativas que esquecera o impacto humano de suas decisões. Aqui, neste hospital, cada ação tinha consequências diretas na vida de pessoas reais, não em relatórios financeiros abstratos. A primeira noite de trabalho foi uma revelação brutal. Eduardo subestimara completamente a demanda física do trabalho manual. Seus músculos, acostumados apenas a atender telefones e assinar documentos, protestavam a cada movimento. Esfregar pisos intermináveis, carregar baldes pesados e limpar superfícies ao nível do chão o deixaram com dores para as quais nenhuma massagem executiva preparara seu corpo. No entanto, foi durante essas primeiras horas exaustivas que ele conheceu alguém que mudaria fundamentalmente sua perspectiva sobre a humanidade. Helena Costa era enfermeira do turno noturno, uma mulher de 38 anos, com cabelos presos em um rabo de cavalo prático e olhos castanhos que irradiavam um calor genuíno mesmo após 12 horas de trabalho intenso. A primeira interação ocorreu perto das 3 da manhã, quando Eduardo estava limpando o corredor perto da unidade de terapia intensiva. Helena emergiu de um quarto com expressão exausta, mas satisfeita, tendo passado horas cuidando de um idoso que sofrera um ataque cardíaco. Ao vê-lo trabalhando, ela parou com um sorriso sincero. "Você é novo, né? Não te vi por aqui antes", comentou Helena, ajustando o estetoscópio em volta do pescoço. Seu uniforme branco estava impecável, apesar das longas horas, e ela usava tênis desgastados que denunciavam milhares de quilômetros percorridos pelos corredores do hospital. "Sim, moça, é meu primeiro dia. Meu nome é Luiz", respondeu Eduardo, apoiando-se no rodo e secando o suor da testa com o dorso da mão. A interação parecia estranhamente natural, livre das formalidades e cálculos que caracterizavam seus encontros empresariais. "Helena", apresentou-se ela, estendendo uma mão que Eduardo notou estar levemente áspera pelo constante lavagem com sabões antibacterianos. "Bem-vindo à equipe. Esse lugar pode ser assustador no começo, mas você se acostuma. Já trabalhou em hospitais antes?" Eduardo assentiu, lembrando-se da história que memorizara. "Em Minas, dona Helena, mas esse hospital é muito maior. Ainda me perco em tantos corredores." Helena riu suavemente, um som melodioso que contrastava com o ambiente sério do hospital. "Demorei 6 meses para conhecer todos os atalhos.
Se precisar de ajuda para se achar, pode me perguntar. Aqui a gente se ajuda. O que se seguiu foi uma rotina que se desenvolveu naturalmente nas semanas seguintes. Toda noite, por volta das 4 da manhã, quando o hospital entrava em seu período mais silencioso, Helena procurava Eduardo para compartilhar seu pequeno descanso. Haviam estabelecido um ponto de encontro informal em um banco perto da janela do 5º andar, de onde se podia ver o nascer do sol pintando a cidade de tons dourados e rosados. Helena tinha o costume de trazer sanduíches caseiros para seu turno, sempre preparando um extra por via das dúvidas. Invariavelmente, esse sanduíche adicional acabava nas mãos de Eduardo, que inicialmente tentara recusar o que claramente representava um sacrifício financeiro para ela. No entanto, Helena insistira com uma determinação que rivalizava com a dele próprio. Minha avó sempre dizia que comida tem gosto melhor quando dividida, explicava Helena enquanto desembrulhava os sanduíches enrolados em papel alumínio reciclado. Além disso, você trabalha duro como qualquer um de nós. Merece comer bem. Os sanduíches eram simples, mas deliciosos. Presunto, queijo, tomate e alface em pão branco, preparados com o amor de quem valoriza cada ingrediente. Para Eduardo, acostumado a jantares gourmet em restaurantes 5 estrelas, esses sanduíches humildes se tornaram as refeições mais satisfatórias que provara em anos. Durante essas conversas noturnas, Eduardo descobriu a história de Helena. Era mãe solteira de uma menina de 12 anos, chamada Sofia, cujo pai desapareceu ao saber da gravidez. Helena trabalhava em turnos duplos sempre que possível, mandando a filha para uma escola particular modesta, com uma bolsa parcial que ela mesma conseguira. Seus sonhos eram simples, mas profundos. Ver Sofia se formar na faculdade e, quem sabe, um dia tirar férias na praia sem se preocupar com dinheiro. E você, Luiz, tem família esperando em Minas? Perguntou Helena numa madrugada particularmente tranquila, enquanto observavam as primeiras luzes do amanhecer pintar o céu. Eduardo sentiu uma pontada de dor ao lembrar de sua história fictícia, mas também uma estranha libertação ao poder falar de perda sem as complicações de sua verdadeira situação. Minha esposa morreu há 3 anos. Câncer. Meus filhos moram com meus sogros porque eu não pude cuidar deles como mereciam depois de perdê-la. A mentira saiu com uma facilidade que o surpreendeu, talvez porque continha elementos emocionais genuínos de seu próprio luto por seu casamento fracassado. Helena colocou uma mão consoladora em seu ombro, um gesto simples que transmitiu mais compaixão do que ele recebera em anos. Sinto muito, Luiz. Perder alguém que amamos é como se uma parte de você fosse embora com essa pessoa. Mas seus filhos precisam saber que o pai deles está lutando por eles, mesmo de longe. Naquele momento, Eduardo compreendeu que estava experimentando algo que esquecera que existia. Bondade desinteressada. Helena não ganhava nada dividindo sua comida com ele, consolando-o em seus momentos de tristeza ou tratando-o como um igual, apesar de suas diferentes posições na hierarquia do hospital. Sua generosidade não tinha agenda oculta, não buscava recompensas futuras nem vantagens políticas. Era simplesmente humana, na forma mais pura e bela da palavra. O 2º mês de sua transformação levou Eduardo a um mundo completamente diferente. O Centro Comunitário Esperança Viva localizava-se no coração de uma colônia popular na zona leste da cidade, onde as casas de concreto sem pintura se apertavam umas contra as outras como dentes desiguais em um sorriso gasto. As ruas estavam cheias de crianças jogando futebol com bolas desgastadas, mulheres pendurando roupa em varais improvisados entre postes de luz, e o aroma constante de comida caseira emanando das janelas abertas.
Eduardo fora designado para o centro comunitário através de um programa governamental que fornecia trabalhadores de limpeza a organizações sem fins lucrativos. O prédio era uma estrutura de 2 andares que fora doada por um político local anos atrás, com salas de aula que serviam múltiplos propósitos: alfabetização pela manhã, reuniões de bairro à tarde e refúgio para famílias em crise durante a noite. A coordenadora do centro era Marisa Rodrigues, uma mulher de 50 anos, com cabelo tingido de loiro platinado e unhas sempre perfeitamente feitas, que contrastavam notavelmente com o ambiente humilde do centro. Desde o primeiro dia, algo em sua maneira de se comportar ativou a intuição de Eduardo. Seus sorrisos eram calculados demais, suas palavras ensaiadas demais. E havia uma frieza em seus olhos que não combinava com o discurso apaixonado que dava sobre ajudar a comunidade. "Luiz, né?", disse Marisa no primeiro dia, examinando-o de cima a baixo, como se estivesse avaliando um investimento duvidoso. "Espero que entenda que aqui nós lidamos com doações muito importantes. Preciso que seja discreto sobre o que vê. As pessoas podem interpretar mal as coisas se não entenderem o trabalho complexo que fazemos." Eduardo assentiu, mas suas antenas mentais já estavam completamente ativadas. Em seus anos de negócios, ele desenvolvera um radar infalível para detectar quando alguém estava preparando o terreno para atividades questionáveis. A forma como Marisa enfatizara a discrição e a interpretação errada eram sinais de alerta que qualquer empresário experiente reconheceria imediatamente. Durante as primeiras semanas, Eduardo manteve um perfil baixo enquanto realizava suas tarefas de limpeza. Esfregar os pisos permitia que ele estivesse presente em reuniões sem chamar a atenção. Limpar escritórios lhe dava acesso a documentos deixados descuidadamente sobre mesas, e organizar estoques lhe proporcionava uma visão panorâmica dos inventários e sua rotatividade. O centro comunitário funcionava oficialmente como um hub de serviços múltiplos. Supunha-se que distribuía cestas básicas a famílias necessitadas, oferecia aulas de capacitação profissional e coordenava programas de saúde comunitária. Os recursos vinham de diversas fontes: doações governamentais, organizações internacionais e contribuições de empresas locais que buscavam cumprir suas responsabilidades sociais corporativas. No entanto, Eduardo logo começou a notar discrepâncias que seu olhar treinado para negócios não pôde ignorar. As cestas básicas que chegavam ao centro eram consideravelmente mais abundantes do que as que eram distribuídas às famílias. Produtos de maior qualidade e valor desapareciam misteriosamente dos inventários, enquanto aos beneficiários eram entregues versões mais econômicas ou quantidades reduzidas. A revelação chegou durante sua terceira semana, quando ele estava limpando o escritório administrativo após o horário normal. Marisa havia saído mais cedo para uma reunião importante, deixando sobre sua mesa documentos que normalmente guardava a chave. Eduardo, fingindo organizar os papéis enquanto limpava, descobriu notas fiscais que contavam uma história devastadora. As doações chegavam de acordo com os registros oficiais, mas uma rede complexa de despesas administrativas, custos de armazenagem e honorários de coordenação desviava sistematicamente entre 60% e 70% dos recursos em contas pessoais. Marisa havia criado empresas de fachada que faturavam serviços inexistentes ao centro, permitindo-lhe drenar os fundos destinados às famílias mais vulneráveis da comunidade. Mas o que mais indignou Eduardo não foram os números, mas as caras. Durante suas semanas trabalhando ali, ele conhecera as famílias que dependiam do centro. Havia Dona Carmen, uma avó que criava 5 netos com uma pensão miserável e esperava todo mês pelas cestas básicas para complementar sua alimentação.
Ele também conhecera Roberto, um homem de 40 anos, que perdera o emprego em uma fábrica e frequentava religiosamente as aulas de capacitação, sonhando em aprender habilidades que lhe permitissem sustentar sua família. A hipocrisia de Marisa se tornava mais evidente a cada dia. Chegava ao centro em um carro novo a cada poucos meses, usava bolsas de lojas de departamento caras e comentara casualmente sobre suas férias merecidas em resorts de praia. Tudo isso enquanto as famílias que supostamente ajudava lutavam para pagar o aluguel e alimentar seus filhos. Eduardo se viu em uma posição impossível. Expor Marisa significaria revelar que ele estivera bisbilhotando documentos confidenciais, o que comprometeria sua identidade secreta. Mas manter-se calado significaria ser cúmplice de um roubo que afetava diretamente as pessoas mais vulneráveis que ele conhecera em sua nova vida. Na noite em que tomou sua decisão, ele estava sentado no pequeno apartamento que alugara como parte de sua nova identidade. O lugar era espartano. Um quarto com uma cama de solteiro, uma mesa dobrável e uma janela que dava para um beco onde os gatos de rua brigavam por restos de comida. Era um contraste brutal com sua cobertura, mas havia algo estranhamente tranquilizador na simplicidade. Eduardo abriu seu laptop pessoal, um que registrará sob o nome de Luiz Oliveira, e começou a redigir uma denúncia anônima detalhada. Incluiria cópias dos documentos que fotografara discretamente, análises financeiras que qualquer auditor poderia verificar, e uma cronologia precisa das irregularidades observadas. Enviaria cópias para a prefeitura, a Secretaria de Desenvolvimento Social e 3 jornais locais conhecidos por suas investigações de corrupção. Mas seu plano não pararia por aí. Eduardo decidira que, se Marisa podia desviar fundos para benefício pessoal, ele poderia fazer o mesmo para o benefício das famílias reais. Começaria a organizar entregas anônimas de cestas básicas completas, pagaria discretamente as aulas de capacitação que o centro não podia custear e se certificaria de que os recursos chegassem realmente a quem os necessitava. Enquanto Eduardo navegava as águas turvas da corrupção no centro comunitário, uma revelação pessoal o atingiu como um raio em uma tarde ensolarada. Ele havia retornado à sua cobertura para buscar alguns documentos empresariais urgentes quando sua assistente pessoal, Clara Costa, lhe entregou um envelope que chegara por mensageiro especial. O remetente era seu investigador particular, que vinha rastreando as atividades das pessoas em seu círculo próximo. O relatório era devastador em sua simplicidade. Durante os últimos 8 anos, Tomás Silva, seu irmão mais novo e vice-presidente de operações, vinha orquestrando um esquema complexo de malversação que ia muito além do que Eduardo imaginara. Mas essa não era a parte mais dolorosa do documento. A verdadeira punhalada vinha nas páginas finais, onde se detalhava como Tomás manipulara seu divórcio 3 anos atrás. As fotografias que destruíram seu casamento com Ana haviam sido cuidadosamente orquestradas. Tomás contratara um ator que se parecia fisicamente com Ana e usara técnicas de edição digital sofisticadas para criar evidências falsas de uma infidelidade que nunca ocorreu. Os encontros casuais em restaurantes, as conversas telefônicas suspeitas que Eduardo interceptara, até mesmo os depoimentos de supostos testemunhas. Tudo fora uma elaborada produção teatral projetada para destruir seu casamento por dentro. Eduardo deixou-se cair em sua cadeira de couro italiano, sentindo como se o ar tivesse sido expulso de seus pulmões por um golpe invisível. Por 3 anos ele vivera com a imagem de Ana traindo-o, construíra muros emocionais baseados em uma mentira fabricada por seu próprio irmão. A culpa, a raiva e a desconfiança que definiram sua existência desde o divórcio revelavam-se agora como castelos construídos sobre areia.
As motivações de Tomás eram transparentemente gananciosas. Como irmão mais novo, sempre vivera sob a sombra do sucesso de Eduardo. O plano mestre era simples: destruir o casamento para isolar emocionalmente Eduardo, depois aumentar gradualmente seu controle sobre as operações da empresa, enquanto seu irmão mais velho mergulhava em uma espiral de desconfiança e isolamento. Eventualmente, Tomás estaria em posição de assumir o controle total da empresa, seja por manipulação corporativa ou esperando que Eduardo cometesse erros fatais devido ao seu estado emocional deteriorado. O relatório também revelava que Tomás mantivera comunicação regular com vários dos executivos que Eduardo descobrira roubando. Não foram atos individuais de traição, mas uma conspiração coordenada com seu irmão como arquiteto principal. A rede de corrupção se estendia como tentáculos do escritório ao lado, liderada por alguém que compartilhara sua infância, seus sonhos e, supostamente, seu sangue. Eduardo sentiu uma fúria que não experimentara desde a juventude, quando os problemas se resolviam com os punhos em vez de advogados e contadores. Mas abaixo da raiva havia algo ainda mais devastador: uma tristeza profunda pela perda da figura que fora seu confidente mais próximo por 40 anos. Tomás não era apenas seu irmão, fora seu melhor amigo, seu sócio de negócios, o padrinho de casamento em seu matrimônio com Ana. No entanto, essa revelação também trazia uma semente de esperança, que Eduardo não ousava examinar muito de perto. Se Ana fora inocente o tempo todo, se sua dor e seu afastamento após o divórcio haviam sido genuínos, então talvez nem tudo estivesse perdido em termos de conexão humana autêntica. Talvez sua capacidade de confiar não estivesse completamente quebrada, mas simplesmente mal direcionada. Naquela noite, Eduardo retornou ao seu apartamento de Luiz Oliveira com a mente em turbilhão. O quarto pequeno e espartano parecia mais honesto do que sua cobertura cheia de luxos adquiridos com dinheiro que, agora descobria, estava sendo roubado sistematicamente por anos. Sentou-se na cama de solteiro e contemplou as duas vidas que vivia simultaneamente. Como Eduardo Alencar tinha o poder de destruir Tomás com uma única ligação telefônica. Podia expor toda a conspiração, recuperar os milhões roubados e ver seu irmão enfrentar anos de prisão. A justiça legal estava ao alcance de seus dedos e haveria uma satisfação visceral em exercer esse poder. Mas como Luiz Oliveira, aprendera algo diferente sobre justiça. No hospital vira Helena ajudar pacientes que jamais poderiam pagá-la, simplesmente porque era a coisa certa a fazer. No centro comunitário, conhecera famílias que compartilhavam suas últimas tortilhas com vizinhos ainda mais necessitados. Descobrira que a verdadeira justiça não tinha sempre a ver com punição, mas com restauração. A pergunta que o atormentava era complexa. O que Luiz Oliveira faria nesta situação? Como equilibraria a necessidade de justiça com a possibilidade de redenção? Seria possível confrontar Tomás sem destruí-lo completamente? E mais importante ainda, como poderia usar essa informação para reconstruir em vez de simplesmente demolir? Eduardo tomou uma decisão que o surpreendeu a si mesmo. Não agiria imediatamente. Em vez disso, continuaria com seu experimento de vida como Luiz Oliveira, permitindo que as lições que estava aprendendo em sua nova identidade informassem as decisões que tomaria como Eduardo Alencar. Tomás levara anos para construir sua rede de traições. Eduardo levaria o tempo necessário para projetar uma resposta que fosse tanto justa quanto redentora. Naquela noite, pela primeira vez em meses, Eduardo sonhou com Ana, não com as imagens fabricadas de traição que atormentaram suas noites por 3 anos, mas com lembranças genuínas de suas vidas juntos. Lembrou-se da maneira como ela ria
Quando ele lhe contava anedotas de reuniões empresariais absurdas, como insistia em cozinhar aos domingos de manhã, mesmo que tivessem serviço doméstico, e da forma como se aninhava contra ele durante noites de tempestade, admitindo que os trovões ainda o assustavam como quando era criança. Ao acordar, Eduardo percebeu que seu coração, que estivera congelado em desconfiança por anos, começava a mostrar sinais de vida novamente. O terceiro mês levou Eduardo a um território emocional que não antecipara. A escola municipal, Professora Maria Aparecida, erguia-se como um farol de esperança em meio a uma colônia trabalhadora onde as oportunidades eram escassas, mas os sonhos abundantes. O prédio de 2 andares, pintado de um amarelo desbotado pelo sol e pela chuva, abrigava 300 alunos cujas famílias viam na educação a única escada para um futuro melhor. Eduardo fora designado como zelador geral, o que significava que suas responsabilidades incluíam tudo, desde limpar salas de aula até consertar janelas quebradas e manter o pequeno jardim que os professores haviam cultivado com recursos próprios. O trabalho era fisicamente exigente, mas havia algo profundamente reconfortante em ver os resultados imediatos de seu labor. Uma sala limpa que inspirava aprendizado, uma torneira consertada que fornecia água fresca, flores cuidadas que alegravam o recreio das crianças. Foi durante sua segunda semana na escola que ele conheceu alguém que mudaria sua perspectiva sobre a verdadeira riqueza. A professora Juliana Rocha tinha 29 anos e ensinava o 4º ano com uma paixão que irradiava de cada célula de seu corpo. Era uma mulher magra de estatura média, com cabelo castanho sempre preso em uma trança prática e olhos verdes que brilhavam com inteligência e determinação. Suas mãos, constantemente manchadas de giz e marcadores, contavam a história de alguém que vivia para ensinar. O primeiro encontro real entre Eduardo e a professora Juliana ocorreu numa terça-feira à tarde, quando ele estava consertando uma janela da sala de aula do 4º ano. As crianças haviam sido enviadas para o recreio, mas a professora ficara preparando materiais para a aula do dia seguinte. Eduardo não pôde deixar de notar que ela cortava cartolinas coloridas com suas próprias tesouras, pagas, obviamente, de seu bolso pessoal. "Posso ajudar em algo, professora?" perguntou Eduardo, descendo da escada onde ajustava o batente da janela. Seus instintos de cavalheiro, polidos por anos de educação de classe alta, emergiram naturalmente, apesar de seu disfarce de trabalhador manual. Juliana ergueu o olhar, surpresa pela cortesia. A maioria da equipe de zeladoria era profissional, mas distante, focada unicamente em completar suas tarefas. "Ah, obrigada, Luiz. Só estou preparando material para amanhã. Vamos estudar as formas geométricas, e pensei que seria mais fácil se cada criança tivesse suas próprias figuras para manipular." Eduardo observou as cartolinas espalhadas sobre a mesa da professora. Havia triângulos, quadrados, círculos e hexágonos cortados com precisão matemática, cada um em uma cor diferente, para facilitar a compreensão dos conceitos. O trabalho era meticuloso, e obviamente exigira horas de preparo após o horário escolar. "A escola não fornece esses materiais?" perguntou Eduardo, embora já suspeitasse da resposta com base no que observara durante suas semanas ali. Juliana sorriu com uma mistura de resignação e determinação. "Temos um orçamento muito limitado para materiais didáticos. Os livros didáticos básicos são cobertos, mas para projetos especiais ou materiais manipulativos como estes, geralmente tenho que conseguir por conta própria. Não me importo. Ver a cara de compreensão nas crianças quando finalmente entendem um conceito difícil, isso não tem preço." Durante as semanas seguintes, Eduardo começou a observar mais de perto o trabalho de Juliana. Ela chegava à escola às 7 da manhã, 1 hora antes do início oficial das aulas,
para preparar atividades adicionais para alunos que precisavam de apoio extra. Ficava até às 5 da tarde, muito depois de soar o sinal final, oferecendo aulas particulares gratuitas às crianças que lutavam com matemática ou leitura. Mas o que mais impressionou Eduardo foi descobrir que Juliana mantinha discretamente uma reserva de lanches em sua mesa para os alunos que chegavam à escola, sem café da manhã. Ele notara que certas crianças pareciam distraídas ou sonolentas durante as primeiras horas de aula, e deduzira corretamente que a fome era a causa. Sem alarde ou constrangimento, ela simplesmente oferecia amostras extras de barras de granola ou biscoitos salgados aos alunos que delas precisavam. Eduardo também observou como Juliana interagia com as famílias durante as reuniões de pais que ele presenciara enquanto limpava os corredores. Ela falava com cada pai com respeito genuíno, independentemente de seu nível de escolaridade ou situação econômica. Vira mães trabalhadoras chegando direto de fábricas ou trabalhos de limpeza, ainda em uniformes manchados, e Juliana as recebia com a mesma cortesia que demonstraria a qualquer executivo de empresa. Uma sexta-feira à tarde, Eduardo presenciou algo que o comoveu profundamente. Um garoto chamado Miguelito, de aproximadamente 9 anos, ficara após as aulas porque sua mãe trabalhava até tarde em uma fábrica. Em vez de simplesmente supervisioná-lo até a chegada do transporte, Juliana sentou-se com ele para ajudá-lo com a lição de casa de matemática, explicando pacientemente conceitos que ele havia perdido durante uma semana de faltas por doença. Vê, Miguelito, somar frações é como misturar ingredientes para fazer um bolo, explicava Juliana, usando metáforas culinárias que o garoto podia entender. Se você tem meia xícara de farinha e adiciona mais 1/4 de xícara, quanto você tem no total? O rosto do menino se iluminou quando ele finalmente compreendeu o conceito. 3/4 de xícara, professora, como quando minha mãe faz pão. Exatamente, celebrou Juliana, e Eduardo pôde ver lágrimas de alegria genuína em seus olhos. Para ela, cada pequena vitória de seus alunos era uma celebração pessoal. Naquela noite, Eduardo se viu refletindo sobre as diferentes formas de riqueza que observara. Como magnata, ele medira o sucesso em termos de lucros trimestrais, expansão de mercado e posição competitiva. Mas aqui, nesta escola modesta, testemunhara uma forma diferente de sucesso. O momento em que uma criança compreende um conceito difícil, a satisfação de alimentar discretamente um aluno faminto, a alegria de inspirar uma nova geração a sonhar além de suas circunstâncias atuais. Eduardo começou a se perguntar se estivera perseguindo os objetivos errados durante toda a sua carreira. O que era mais valioso? Construir mais um arranha-céu que levaria seu nome ou inspirar uma criança como Miguelito a se tornar o engenheiro que projetaria prédios melhores? Que legado era mais duradouro? Uma fortuna medida em milhões ou uma geração de alunos educados que mudariam o mundo com suas próprias contribuições? O 4º mês marcou um ponto de virada devastador na vida de Eduardo. Uma ligação telefônica às 6 da manhã destruiu a rotina matinal que ele estabelecera como Luiz Oliveira. Era seu advogado pessoal, informando-o sobre uma investigação interna que revelara a profundidade real das traições em sua empresa. O que começara como suspeitas sobre alguns executivos se tornara uma rede de corrupção que incluía seu contador de confiança, Alberto Rocha. Durante 15 anos, Eduardo depositara sua fé absoluta em Alberto. Era mais que um funcionário. Fora o guardião de seus segredos financeiros mais íntimos, o arquiteto de suas estratégias de investimento e o administrador de sua fundação filantrópica pessoal. Descobrir que Alberto desviara fundos de sua organização caritativa foi como receber uma punhalada emocional que cortou mais fundo do que qualquer perda financeira anterior. Os documentos forenses revelavam:
Um esquema sofisticado que se estendia por uma década inteira. Alberto criara beneficiários fictícios para os programas educacionais que Eduardo financiava secretamente. Orfanatos inexistentes recebiam doações milionárias. Alunos fantasmas obtinham bolsas universitárias e hospitais inventados compravam equipamentos médicos que nunca chegavam a seus destinos. Enquanto Eduardo acreditava estar mudando vidas, Alberto estava alimentando contas bancárias em paraísos fiscais. A ironia era amarga e cruel. Eduardo começara seu experimento como Luiz Oliveira precisamente para encontrar pessoas genuinamente honestas. Pessoas que não fossem motivadas pela cobiça. Enquanto isso, em sua vida real, as pessoas em quem mais confiava continuavam a traí-lo de maneiras cada vez mais elaboradas e pessoais. Naquela tarde, trabalhando em silêncio na escola primária, Eduardo se viu limpando mecanicamente os pisos, enquanto sua mente processava as implicações dessa nova traição. As crianças corriam pelos corredores durante o recreio, suas risadas inocentes contrastando brutalmente com a escuridão de seus pensamentos. Perguntava-se se algum dia conseguiria confiar em alguém completamente, ou se estava destinado a viver o resto de sua vida suspeitando de cada sorriso, analisando cada gesto em busca de motivações ocultas. Foi durante esse momento de vulnerabilidade extrema que algo inesperado aconteceu. Ao limpar perto da biblioteca escolar, ele observou a professora Juliana organizando uma atividade especial para seus alunos. Ela transformara um canto da sala de aula em um hospital de bonecas, onde as crianças podiam trazer brinquedos quebrados para curar, como parte de uma lição sobre empatia e cuidado. O que chamou a atenção de Eduardo não foi a criatividade da atividade, mas algo muito mais sutil. Uma menina chamada Sofia havia trazido uma boneca que claramente era um tesouro familiar, desgastada por anos de amor e brincadeiras. Durante a atividade, a boneca se danificou acidentalmente quando outro menino tropeçou e caiu sobre ela. A pequena Sofia começou a chorar com uma angústia que apenas as crianças podem sentir quando perdem algo realmente precioso. Eduardo esperava ver frustração ou impaciência em Juliana. Afinal, ela havia planejado cuidadosamente a atividade. E agora teria que lidar com uma criança chorando e uma interrupção inesperada. No entanto, o que ele presenciou foi exatamente o oposto. Juliana imediatamente se ajoelhou ao lado de Sofia. Pegou a boneca danificada com a mesma seriedade que um cirurgião examinaria um paciente crítico. "Não se preocupe, meu amor", disse Juliana com voz suave, mas firme. "Isso não é o fim. Vamos consertar sua boneca juntas, e quando terminarmos, ela será ainda mais especial, porque colocamos nosso carinho em consertá-la." Durante a hora seguinte, Eduardo observou Juliana trabalhar pacientemente com Sofia, ensinando-a a costurar o braço da boneca que se rasgara. Não era simplesmente um concerto, era uma lição de vida sobre resiliência, sobre como coisas quebradas podem ser restauradas, sobre como o amor e a paciência podem curar até mesmo os danos que parecem irreversíveis. "Viu, Sofia?", explicava Juliana enquanto guiava as pequenas mãos da menina. "Às vezes, as coisas mais queridas se quebram, mas isso não significa que devemos jogá-las fora. Quando as consertamos, com cuidado, muitas vezes elas se tornam ainda mais fortes no lugar onde estiveram quebradas." As palavras ressoaram em Eduardo como sinos em uma catedral. Durante meses ele se concentrara em identificar e punir as traições. Mas e a reparação? Seria possível que relacionamentos quebrados, como a boneca de Sofia, pudessem ser restaurados de maneira que os tornasse mais fortes do que antes? Naquela noite, na solidão de seu apartamento de Luiz Oliveira, Eduardo tomou uma decisão que mudaria o curso de sua investigação pessoal.
Em vez de simplesmente documentar traições e planejar vinganças, ele começaria a buscar ativamente oportunidades de reparação e reconciliação. Não porque as pessoas que o haviam traído merecessem, mas porque ele merecia a possibilidade de curar. A revelação que mudaria tudo chegou da maneira mais inesperada possível. Eduardo havia começado seu 5º mês trabalhando na Biblioteca Pública Mário de Andrade, do centro da cidade, um edifício histórico onde famílias trabalhadoras levavam seus filhos nos fins de semana para acessar livros e computadores que não podiam pagar em casa. Seu trabalho consistia em manter limpos os espaços de leitura, organizar as áreas infantis e garantir que os banheiros estivessem em condições higiênicas apropriadas. Era um sábado de manhã quando seu mundo virou completamente de cabeça para baixo. Eduardo estava limpando a seção infantil quando ouviu vozes familiares se aproximando. Instintivamente, escondeu-se atrás de uma estante alta de livros ilustrados, e o que viu o deixou sem fôlego. Ana, sua ex-esposa, caminhava em sua direção de mãos dadas com 2 crianças pequenas, um menino e uma menina que pareciam gêmeos de aproximadamente 5 anos. Ana parecia diferente de como ele a lembrava. Seu cabelo castanho, antes sempre perfeitamente arrumado em salões exclusivos, agora caía naturalmente sobre seus ombros. Vestia jeans simples e uma blusa azul marinho, roupas práticas que contrastavam com os vestidos de grife que costumava usar durante o casamento. Mas o que mais o surpreendeu foi sua expressão. Ela parecia genuinamente feliz, com uma luz nos olhos que ele não se lembrava de ter visto mesmo nos melhores momentos de seu relacionamento. "Meus pequenos tesouros", dizia Ana enquanto ajudava as crianças a escolher livros de contos. "Qual história vocês querem que eu leia hoje? A do dragão que aprendeu a ser gentil ou a da princesa que salvou seu reino?" As crianças responderam com entusiasmo, suas vozes pequenas preenchendo o espaço tranquilo da biblioteca. Eduardo ficou paralisado, estudando seus rostos com uma intensidade dolorosa. O menino tinha cabelo escuro e olhos cinzas que lhe eram inquietantemente familiares. A menina possuía as mesmas sobrancelhas expressivas que ele via no espelho todas as manhãs. Seus gestos, a maneira como o menino franzia a testa quando se concentrava, a forma como a menina inclinava a cabeça ao ouvir, tudo despertava ecos de reconhecimento em sua memória. Eduardo se arranjou para se manter escondido, enquanto observava Ana ler para as crianças. Sua voz era suave, mas animada, criando vozes diferentes para cada personagem, fazendo as crianças rirem com deleite. Era evidente que este não era um evento ocasional. Os 3 se moviam pela biblioteca com a familiaridade de visitantes regulares. Ana conhecia exatamente onde encontrar os livros apropriados para cada idade, e os bibliotecários a cumprimentavam pelo nome. "Senhora Alencar", disse a bibliotecária-chefe, uma senhora mais velha com óculos de corrente. "Chegaram os novos livros de atividades que a senhora pediu para as crianças. Reservei-os no balcão." Ana agradeceu calorosamente e Eduardo notou que ela mantivera seu sobrenome de casada. Esse detalhe, aparentemente pequeno, o atingiu como um martelo emocional. Por 3 anos, ele assumira que Ana havia seguido em frente completamente, que havia apagado toda a conexão com seu casamento fracassado. Descobrir que ainda usava seu nome sugeria uma complexidade em sua situação que ele não havia considerado. Durante as semanas seguintes, Eduardo modificou discretamente seu horário de trabalho para coincidir com as visitas de Ana à biblioteca. Todos os sábados pela manhã, ela chegava pontualmente às 10 com os gêmeos, seguindo uma rotina estabelecida que incluía 1 hora de leitura, tempo para as crianças explorarem a seção de jogos educativos e, finalmente, uma visita à área de computadores, onde Ana lhes ensinava conceitos básicos de tecnologia. O que mais impressionou Eduardo foi a paciência infinita que Ana demonstrava com as crianças.
Durante o casamento, eles falaram sobre ter filhos, mas as demandas de sua carreira empresarial sempre adiaram essas conversas. Agora, vendo-a interagir com essas crianças, ele percebeu que teria sido uma mãe extraordinária. Sua maneira de explicar conceitos complexos em termos simples, sua habilidade de manter a atenção dos gêmeos por longos períodos e, acima de tudo, a ternura genuína em cada interação, revelavam um lado maternal que ele nunca tivera a oportunidade de conhecer completamente. Um sábado em particular, Eduardo presenciou algo que o encheu de uma curiosidade dolorosa. A menina chorava porque perdera seu marcador de página favorito, um pequeno objeto artesanal que obviamente tinha valor sentimental. Ana se ajoelhou à sua altura, secou suas lágrimas com carinho e sussurrou algo em seu ouvido que imediatamente acalmou a pequena. "Não chore, meu amor", ouviu Eduardo dizer Ana. "Papai sempre dizia que as coisas importantes nunca se perdem de verdade, só esperam para serem encontradas de novo. Vamos procurar juntas, e enquanto isso, você pode usar o meu." A menção casual de papai, em tempo presente contínuo, abalou Eduardo até a medula. As crianças claramente tinham uma figura paterna em suas vidas, mas quem era? Ana se casara novamente? As crianças eram de um relacionamento posterior ao divórcio. No entanto, algo na maneira como ela dissera "papai" soava diferente, como se fosse uma referência a alguém ausente, mas não esquecido, alguém que deixara uma marca importante na vida das crianças, apesar de não estar fisicamente presente. Naquela tarde, Eduardo se viu enfrentando perguntas que havia evitado por 3 anos. O que realmente aconteceu durante os meses posteriores ao seu divórcio? Ele estivera tão imerso em sua própria amargura que perdera informações importantes sobre a vida de Ana. E mais perturbador ainda, seria possível que essas crianças, com seus traços familiares e idade aproximada, tivessem alguma conexão com ele que fora ocultada por circunstâncias que ele ainda não compreendia? A revelação chegou como um terremoto emocional que rachou todos os alicerces da realidade que Eduardo construíra nos últimos 3 anos. Era um sábado chuvoso, quando acidentalmente ouviu uma conversa telefônica que mudaria tudo. Ana estava sentada na área tranquila da biblioteca, enquanto os gêmeos brincavam na sessão infantil, falando em voz baixa ao telefone com alguém que claramente era uma pessoa de confiança. Eduardo estava limpando as mesas próximas, tentando ser invisível como havia aperfeiçoado por meses, quando as palavras de Ana o paralisaram completamente. "Doutora Salles, sei que prometi manter o segredo, mas a cada dia que passa, fica mais difícil", dizia Ana com a voz embargada. "Os gêmeos estão perguntando cada vez mais sobre o pai deles. Diego insiste que quer conhecê-lo e Valéria começou a inventar histórias sobre ele. Não sei quanto tempo mais posso protegê-los da verdade." Eduardo sentiu o ar abandonar seus pulmões. Suas mãos tremeram tanto que ele quase deixou cair o spray de limpeza que segurava. Os nomes das crianças, Diego e Valéria, ressoaram em sua mente como sinos fúnebres. Esses haviam sido os nomes que ele e Ana escolheram durante suas conversas noturnas sobre seu futuro familiar. Nomes que haviam ficado guardados em gavetas de sonhos quebrados quando seu casamento se desintegrou. "Entendo suas razões profissionais, doutora", continuou Ana, "mas tenho que pensar no que é melhor para Diego e Valéria. Eles merecem conhecer a verdade sobre quem é o pai deles, especialmente agora que estão fazendo perguntas mais complexas." Eduardo se escondeu completamente atrás de uma estante, seu coração batendo tão forte que temia que Ana pudesse ouvi-lo. Sua mente lutava para processar as implicações do que acabara de ouvir. Os cálculos de tempo se encaixavam de maneira devastadora. Os gêmeos tinham 5 anos,
o que significava que Ana ficara grávida aproximadamente 6 meses após o divórcio deles. Não, eu não contei nada sobre eles, continuou Ana, sua voz agora carregada de lágrimas contidas. Como eu poderia, depois de tudo que aconteceu, depois das acusações, da dor, da maneira como terminamos, quando descobri que estava grávida, ele já deixara muito claro que não queria mais saber de mim. A conversa continuou por vários minutos, mas Eduardo ouvira o suficiente para que seu mundo abalasse em seus alicerces. Ana estava falando com o que parecia ser uma psicóloga ou conselheira sobre revelar a paternidade dos gêmeos a alguém que obviamente era ele mesmo. As crianças que ele estivera observando por semanas, cujos traços lhe pareciam inquietantemente familiares, eram seus filhos. Quando Ana terminou a chamada, Eduardo teve que sair rapidamente para o banheiro para processar a magnitude do que descobrira. Olhou-se no espelho e viu o reflexo de um homem destroçado. Por 5 anos ele fora pai sem saber. Perdera os primeiros passos de Diego e Valéria, suas primeiras palavras, seus primeiros dias de escola, milhares de momentos cotidianos que nunca poderia recuperar. A fúria e a dor se misturaram em uma tempestade emocional que ameaçava afogá-lo. Ana tomara a decisão unilateral de ocultar-lhe a existência de seus filhos. Privara Diego e Valéria de conhecer seu pai, e a ele da oportunidade de fazer parte de suas vidas desde o início. Mas abaixo da raiva, havia uma compreensão dolorosa do porquê Ana fizera o que fizera. Eduardo lembrou-se vividamente do estado emocional em que se encontrava após o divórcio. A amargura, a desconfiança, as acusações furiosas que lançara contra Ana durante suas últimas conversas. Se ela lhe tivesse revelado a gravidez naquele momento, ele provavelmente teria reagido com suspeitas sobre a paternidade, teria exigido testes de DNA, teria transformado o que deveria ser uma celebração em outra batalha legal cruel. Durante as semanas seguintes, Eduardo observou Diego e Valéria com uma intensidade nova e dolorosa. Cada gesto, cada sorriso, cada momento de frustração infantil agora carregava o peso do reconhecimento paternal. Diego tinha sua mesma teimosia quando se concentrava em resolver problemas difíceis. Valéria possuía sua intuição para ler as emoções das pessoas, observando outras crianças com a mesma intensidade analítica que ele usava em salas de reunião. A ironia de sua situação tornava-se mais pungente a cada dia. Ele havia começado seu experimento como Luiz Oliveira, procurando pessoas em quem pudesse confiar, enquanto as pessoas mais importantes de sua vida, seus próprios filhos, estiveram vivendo a poucos quilômetros de distância sem que ele soubesse. Ele estivera procurando autenticidade em estranhos, enquanto sua própria família existia em um mundo paralelo do qual fora excluído. Eduardo se deparou com uma decisão que definiria o resto de sua vida. Podia confrontar Ana imediatamente, exigir explicações e direitos parentais, potencialmente traumatizando Diego e Valéria no processo. Ou podia tomar um caminho mais difícil, ganhar o direito de fazer parte de suas vidas, provando que havia mudado, que o homem amargo e desconfiado que Ana conhecera durante o divórcio evoluíra em alguém capaz de ser o pai que seus filhos mereciam. A 6ª etapa de sua transformação trouxe uma oportunidade que Eduardo não antecipara. Ana começara a trabalhar como voluntária no Lar Infantil São Miguel, um orfanato localizado nos arredores da cidade que abrigava 40 crianças entre 2 e 16 anos. Quando Eduardo descobriu isso através de suas observações discretas, soube imediatamente que precisava encontrar uma maneira de trabalhar ali. A oportunidade surgiu quando o orfanato publicou uma busca urgente por pessoal de manutenção, após seu antigo empregado renunciar sem aviso. Eduardo apresentou-se como Luiz Oliveira, com referências impecáveis e disponibilidade imediata. A diretora, irmã Clara,
Uma mulher de 60 anos, com olhos bondosos e mãos trabalhadoras, o contratou na hora. Precisamos de alguém que entenda que este não é apenas um trabalho, explicou irmã Clara, enquanto lhe mostrava as instalações. Essas crianças perderam muito em suas vidas. Cada adulto que encontram aqui pode ser uma influência positiva ou negativa. Espero que o senhor seja uma influência positiva, senhor Luiz. O orfanato era um prédio de 2 andares, pintado de amarelo claro, com um pátio central, onde as crianças brincavam sob a sombra de uma grande mangueira. Os quartos eram simples, mas limpos, e cada canto do lugar respirava o amor cuidadoso de pessoas dedicadas inteiramente ao bem-estar dos pequenos. Eduardo logo descobriu que Ana chegava 3 vezes por semana, sempre trazendo Diego e Valéria consigo. Seu trabalho voluntário consistia em organizar atividades educativas para as crianças mais novas e ajudar nas tarefas escolares dos mais velhos. O que mais impressionou Eduardo foi como Ana tratava cada criança do orfanato como se fosse parte de sua própria família. "Tia Ana!" gritavam as crianças quando a viam chegar, correndo em sua direção com abraços entusiasmados. Eduardo observou como ela lembrava os nomes de todos, seus aniversários, suas comidas favoritas e suas pequenas preocupações cotidianas. Durante sua 2ª semana trabalhando ali, Eduardo finalmente teve sua primeira interação direta com Diego e Valéria. Ele estava consertando uma janela da sala de aula quando os gêmeos se aproximaram com a curiosidade típica dos 5 anos. "Você é o senhor que conserta as coisas quebradas?" perguntou. Valéria, com um sorriso tímido que derreteu completamente as defesas emocionais de Eduardo. "Sim, pequena, meu nome é Luiz", respondeu, agachando-se para ficar na altura das crianças. Sua voz tremia ligeiramente com a emoção de falar pela primeira vez com seus filhos. "Eu sou Valéria e ele é o Diego", anunciou a menina com a confiança de quem está acostumada a fazer novos amigos. "Você pode consertar o balanço do pátio? Ele está quebrado e sentimos falta de brincar nele." "Claro que posso", prometeu Eduardo, sentindo uma alegria imensa ao poder fazer algo, mesmo que pequeno, por seus filhos. Diego, que observara em silêncio, de repente perguntou: "O senhor tem filhos?" A pergunta atingiu Eduardo como um soco emocional. Tive filhos", respondeu cuidadosamente, "mas não moro com eles." "Como nós?" perguntou Valéria com uma inocência que partiu o coração de Eduardo. "Nós também não moramos com nosso pai." Eduardo teve que se desculpar rapidamente antes que as lágrimas traíssem sua compostura. No banheiro do orfanato, permitiu-se chorar pela primeira vez desde que descobrira a existência dos gêmeos. Seus filhos estavam procurando seu pai, fazendo perguntas sobre ele, e ele estava ali, disfarçado, incapaz de revelar a verdade. Durante as semanas seguintes, Eduardo desenvolveu uma relação especial com Diego e Valéria. Consertou-lhes não apenas o balanço, mas também bicicletas, brinquedos e qualquer coisa que precisasse de reparo. Os gêmeos começaram a procurá-lo sempre que visitavam o orfanato, e ele se viu vivendo para esses momentos de conexão com seus filhos. A crise chegou numa tarde de novembro, quando menos a esperava. Eduardo estava pintando as paredes do refeitório do orfanato quando ouviu a irmã Clara falando ao telefone com voz preocupada. O governo anunciara cortes orçamentários que afetariam severamente o financiamento do lar. Sem os subsídios estaduais, o orfanato teria que fechar suas portas em menos de 3 meses. "Não sei como vou contar às crianças", murmurou a irmã Clara após desligar. 40 vidas que dependem de nós e não temos ideia de para onde vão." Eduardo sentiu uma angústia profunda ao imaginar Diego e Valéria visitando o orfanato apenas para encontrá-lo fechado, sem poder se despedir das crianças que haviam chegado a considerar como irmãos menores. Mas sua preocupação ia além de seus próprios filhos.
Durante essas semanas, conhecera cada uma das 40 crianças. Maria, de 7 anos, que desenhava retratos da família que sonhava ter. Carlos, de 12, que estudava incansavelmente, porque queria ser médico. A pequena Ana, de 3 anos, que chegara desnutrida e agora florescia sob os cuidados amorosos do lar. Naquela noite, Eduardo enfrentou uma decisão que definiria não apenas o futuro do orfanato, mas seu próprio crescimento como pessoa. Podia resolver o problema financeiro com uma única transferência bancária, mas fazer isso revelaria sua verdadeira identidade. Ele estava escondido atrás de Luiz Oliveira há 6 meses, e o peso da mentira começava a sufocá-lo. A oportunidade de agir surgiu quando Ana visitou o orfanato no dia seguinte e soube da crise. Eduardo presenciou sua reação do corredor. Lágrimas silenciosas escorrendo por suas bochechas enquanto ela abraçava as crianças, sabendo que em breve teria que dizer adeus para sempre. "Mamãe, por que você está triste?" perguntou Valéria, notando imediatamente a mudança emocional de Ana. "Algumas mudanças vão acontecer, meu amor", explicou Ana, escolhendo cuidadosamente suas palavras. "Talvez não possamos mais visitar este lugar por um tempo. Mas o que vai acontecer com o Luiz e com todos os nossos amigos?", insistiu Diego, referindo-se às crianças do orfanato e ao Senhor que conserta coisas que ele passara a apreciar tanto. Aquela pergunta inocente selou a decisão de Eduardo. Seus filhos se preocupavam genuinamente com o bem-estar de outros, haviam desenvolvido conexões emocionais reais com as crianças mais vulneráveis, e ele não podia permitir que perdessem isso por sua própria covardia. Naquela tarde, após Ana e os gêmeos partirem, Eduardo solicitou uma reunião privada com a irmã Clara. Na sala silenciosa, sob o olhar compassivo da religiosa, Eduardo tomou a decisão mais difícil de sua vida. "Irmã, tenho algo a confessar", começou, sua voz tremendo de nervosismo. "Meu nome não é Luiz Oliveira." Durante a hora seguinte, Eduardo revelou sua verdadeira identidade. Explicou as circunstâncias que o levaram a viver como zelador e confessou sua conexão pessoal com Diego e Valéria. Irmã Clara ouviu com uma mistura de assombro e compreensão que apenas alguém dedicada ao cuidado espiritual poderia oferecer. "Entendo por que o Senhor fez o que fez", disse finalmente a religiosa. "Mas agora o Senhor tem a oportunidade de fazer o que é certo, não apenas pelo orfanato, mas por sua própria alma." Eduardo assentiu, sabendo que ela estava certa. "Quero salvar este lugar", declarou. "Mas mais do que isso, quero ganhar o direito de ser honesto com meus filhos." "A honestidade é sempre o caminho mais difícil", refletiu irmã Clara, "mas também é o único que leva à verdadeira paz." Naquela noite, Eduardo começou a planejar não apenas a salvação financeira do orfanato, mas também a revelação mais importante de sua vida. Ana teria que saber a verdade sobre quem trabalhara junto a ela por meses. Diego e Valéria teriam que enfrentar a realidade de que o Senhor que conserta coisas era, na verdade, o pai que eles haviam estado procurando. E ele teria que aceitar as consequências de 6 meses de engano bem intencionado, mas potencialmente devastador. A transformação de Eduardo Alencar estava prestes a se completar, mas o preço seria expor sua vulnerabilidade mais profunda diante das pessoas que mais importavam em sua vida. O confronto chegou numa sexta-feira à tarde, quando o destino interveio de maneira inesperada. Eduardo estava consertando a fechadura da porta principal do orfanato quando ouviu vozes familiares se aproximando. Ana caminhava pelo corredor acompanhada de Diego e Valéria, mas algo era diferente. Os gêmeos corriam à frente, animados para mostrar algo ao seu Senhor Luiz favorito. "Luiz, Luiz!" gritou Valéria, correndo em sua direção com um desenho nas mãos. "Desenhei nossa família para o projeto da escola."
Eduardo baixou suas ferramentas e se agachou para receber o desenho. O que viu o deixou sem fôlego. 3 figuras de mãos dadas em um jardim colorido, rotuladas como Mamãe, Valéria e Diego. Mas no céu, flutuando como um anjo, havia uma 4ª figura rotulada como Papai. É muito lindo, Valéria, conseguiu dizer Eduardo, sua voz embargada ligeiramente. Mamãe diz que o papai cuida da gente de longe, explicou Diego com a seriedade de uma criança de 5 anos. Mas, às vezes, queríamos que ele estivesse aqui para consertar as coisas como você. Naquele momento crucial, Eduardo desmoronou emocionalmente. 6 meses de mentiras, de observar seus filhos das sombras, de fingir ser um estranho, quando tudo em seu ser gritava para abraçá-los e revelar a verdade, finalmente o dominaram. As lágrimas começaram a cair por suas bochechas, enquanto ele segurava o desenho como se fosse o tesouro mais precioso do mundo. Ana, que observara a interação a alguns metros de distância, aproximou-se preocupada. Luiz, está tudo bem? As crianças não queriam incomodar o senhor. Eduardo ergueu o olhar para Ana, e naquele momento de vulnerabilidade extrema, algo em seus olhos a fez parar abruptamente. A maneira como ele olhava para as crianças, a forma como suas mãos tremiam ao segurar o desenho, a intensidade emocional de sua reação, tudo despertou um alarme na intuição maternal de Ana. Valéria, Diego, disse Ana com voz cuidadosamente controlada. Podem ir brincar no pátio um momento? Preciso conversar com o senhor Luiz. As crianças obedeceram, mas não sem antes dar abraços espontâneos em Eduardo. Gestos inocentes que quase o destruíram completamente. Quando ficaram sozinhos no corredor silencioso, Ana estudou cuidadosamente o rosto do homem, que conhecera como Luiz Oliveira por meses. Tem algo familiar em você, murmurou Ana, sua voz cheia de uma suspeita crescente. A maneira como você fala, como você se move, até como você reage às crianças. Eduardo sabia que chegara o momento da verdade. Com mãos trêmulas, ele tirou o boné de trabalho que usara por meses para esconder parcialmente seu rosto. Seus olhos, aqueles olhos cinzas que Ana conhecia melhor do que os seus próprios, a olharam diretamente pela primeira vez em 3 anos. O reconhecimento atingiu Ana como um raio. Seu rosto passou por uma rápida sequência de emoções: confusão, incredulidade, choque e finalmente uma fúria que Eduardo nunca vira nela antes. Eduardo, sussurrou, como se pronunciar seu nome fosse um ato de traição. Eduardo Alencar? Ana, posso explicar tudo, começou Eduardo, mas ela o interrompeu com uma mão levantada. Há quanto tempo? Perguntou Ana, sua voz tremendo de raiva contida. Há quanto tempo você... me observando? Observando meus filhos? 6 meses, admitiu Eduardo, mas não sabia de Diego e Valéria até poucas semanas atrás. Ana, eles são meus filhos também, não são? Ana fechou os olhos, como se as palavras fisicamente a machucassem. Quando os abriu, as lágrimas corriam livremente por suas bochechas. Como você ousa, murmurou. Como você ousa aparecer em nossas vidas disfarçado como um... É como um espião. Porque eu precisava entender, explicou Eduardo desesperadamente. Eu precisava saber se ainda existiam pessoas honestas no mundo. E você, Ana, durante todos esses meses, tenho visto a mulher incrível que você é, a mãe extraordinária em que se tornou. E você achou que tinha o direito de me estudar como um espécime de laboratório? Replicou Ana, sua fúria crescendo. Achou que podia decidir unilateralmente se éramos dignos de sua confiança? Eduardo percebeu que cometera um erro fundamental. Em sua busca por autenticidade, ele traíra a confiança da única pessoa cuja opinião realmente importava. Seu experimento, projetado para encontrar honestidade,
construíra-se sobre a base de uma mentira massiva que acabara de explodir em seu rosto. O confronto se transferiu para o jardim do orfanato, sob a sombra da grande mangueira onde as crianças costumavam brincar. Ana havia enviado Diego e Valéria com a irmã Clara, explicando que precisava ter uma conversa importante de adultos com o Sr. Luiz. Os gêmeos obedeceram, mas não sem antes lançarem olhares curiosos para seus dois adultos favoritos, inconscientes de que suas vidas estavam prestes a mudar para sempre. 5 anos, Eduardo, começou Ana, sua voz tremendo entre a raiva e a dor. 5 anos criei seus filhos sozinha, perguntando-me se algum dia você teria a curiosidade ou a decência de perguntar como eu estava após nosso divórcio. E o tempo todo, você esteve brincando de ser outra pessoa? Eduardo sentou-se no banco de madeira que ele mesmo consertara semanas atrás, sentindo o peso de cada decisão errada que tomara. Ana, sei que não tenho o direito de pedir perdão. Sei que o que fiz foi imperdoável. Mas preciso que você entenda por quê. Por quê? O interrompeu Ana, passeando nervosamente na frente dele. Porque seu mundo perfeito de dinheiro e poder se mostrou cheio de mentirosos? Porque você decidiu que precisava estudar as pessoas normais para restaurar sua fé na humanidade? Porque meu irmão destruiu nosso casamento, confessou Eduardo, parando-a abruptamente. Tomás fabricou todas as evidências de sua suposta infidelidade. As fotografias, as ligações, tudo foi uma elaborada mentira projetada para nos separar e dar-lhe controle sobre minha empresa. Ana parou abruptamente, seu rosto empalidecendo. O que você está dizendo? Eduardo tirou do bolso uma pasta que vinha carregando por semanas, esperando o momento certo para essa revelação. Tenho as provas. Meu investigador particular descobriu tudo. Você nunca me traiu, Ana. Fui eu quem traiu nossa confiança ao acreditar nas mentiras do meu irmão, em vez de confiar na mulher que amava. Ana pegou os documentos com mãos trêmulas. Enquanto lia, Eduardo observou como sua expressão passava do choque à compreensão. E, finalmente, a uma tristeza profunda que parecia pesar mais do que qualquer raiva que ela sentira antes. 3 anos, murmurou Ana após terminar de ler. 3 anos vivendo com a culpa de que nosso casamento fracassara por minha suposta traição. 3 anos me perguntando o que eu fiz de errado, como falhei como esposa. E eu vivi 3 anos odiando você por algo que nunca fez, admitiu Eduardo. Ana, quando descobri a verdade, meu primeiro instinto foi correr até você, implorar que me perdoasse, tentar reconstruir o que havíamos perdido. Mas então percebi que eu havia mudado demais. A traição, a paranoia, a desconfiança me transformaram em alguém que eu nem mesmo reconhecia. Ana permaneceu em silêncio por longos minutos, processando as revelações que viraram seu mundo de cabeça para baixo. Finalmente, falou com uma voz quase inaudível. As crianças, você sabia que eram seus filhos quando começou a trabalhar aqui? Não até poucas semanas atrás, respondeu Eduardo honestamente. Mas, uma vez que soube... Ana, cada momento que passei com eles foi como receber um presente que eu não merecia. São incríveis, inteligentes, bondosos, curiosos, são tudo de melhor de nós dois. Perguntam pelo pai o tempo todo, admitiu Ana. Diego começou a inventar histórias sobre um pai que é astronauta ou explorador ou super-herói. Valéria desenha retratos de famílias completas e sempre pergunta quando vai conhecer o dela. Eduardo sentiu seu coração se partir. O que você contou a eles sobre mim? A verdade, respondeu Ana simplesmente. Que o pai deles é um homem bom que os ama muito, mas que as coisas entre adultos às vezes se complicam. Nunca disse que você não os queria. Isso teria sido cruel e injusto.
Naquele momento, Eduardo compreendeu a magnitude do presente que Ana lhe dera sem que ele soubesse. Apesar da dor de seu divórcio, apesar de criá-lo sozinha por 5 anos, ela protegera a imagem paterna nas mentes de Diego e Valéria, mantendo-os abertos à possibilidade de conhecê-lo um dia. 6 meses após a revelação no orfanato, Eduardo se encontrava em um lugar que nunca imaginara ser possível, sentado no chão da sala de um modesto apartamento, ajudando Diego com sua lição de casa de matemática, enquanto Valéria praticava piano no canto. A transformação não fora imediata nem fácil, mas fora genuína e profunda. A reconciliação começara lentamente, com conversas difíceis e limites claros estabelecidos por Ana. Não haveria romance instantâneo, nem família reunida da noite para o dia. Eduardo teria que ganhar o direito de ser pai passo a passo, provando que o homem que emergira de sua experiência como Luiz Oliveira era real e duradouro. Os primeiros encontros com Diego e Valéria como seu verdadeiro pai haviam sido surreais. Ana gerenciara a revelação com a sabedoria de quem entende profundamente a psicologia infantil. Explicara-lhes que o Senhor Luiz, que conserta coisas, tinha um segredo especial. Era o pai que eles estavam esperando conhecer, mas que havia se perdido e precisava se encontrar antes de poder ser o pai que eles mereciam. Como nos contos, onde o príncipe tem que completar uma missão antes de voltar para casa. Perguntara Valéria, seus olhos brilhando com a lógica fantástica dos 5 anos. Exatamente como isso, confirmara Ana. E Eduardo se maravilhou com sua habilidade de transformar uma situação complexa em algo que as crianças pudessem processar sem trauma. O processo de construção do relacionamento pai-filhos fora uma educação contínua para Eduardo. Diego herdara sua teimosia, mas também sua capacidade analítica. Valéria possuía sua intuição emocional, mas temperada com a sabedoria empática que aprendera com Ana. Ambos os filhos eram independentes, curiosos e surpreendentemente resilientes. Eduardo vendera sua cobertura e se mudara para um apartamento no mesmo bairro onde Ana e os gêmeos moravam. Não era uma reconciliação romântica, mas algo mais profundo. 2 adultos que aprenderam a ser pessoas melhores, trabalhando juntos para criar seus filhos. Compartilhavam as responsabilidades parentais, celebravam juntos os aniversários e conquistas escolares e navegavam as complexidades de serem uma família não tradicional, mas funcional. O Orfanato São Miguel não apenas fora salvo, mas se tornara o projeto filantrópico mais importante de Eduardo. Ele estabelecera um fundo fiduciário permanente que garantia sua operação, e tanto ele quanto Ana continuavam como voluntários regulares. Diego e Valéria desenvolveram relações profundas com as crianças residentes, aprendendo desde cedo sobre responsabilidade social e compaixão. No mundo corporativo, Eduardo retornara transformado. Ele confrontara seu irmão Tomás não com vingança, mas com provas legais e uma oferta de reabilitação. Tomás agora trabalhava em uma posição supervisionada dentro da empresa, pagando restituição e reconstruindo lentamente a confiança que destruíra. Eduardo aprendera que justiça e redenção podiam coexistir. As pessoas que conhecera durante seu tempo como Luiz Oliveira tornaram-se parte permanente de sua vida. Helena, a enfermeira do hospital, agora administrava a clínica médica gratuita que Eduardo estabelecera no bairro. A professora Juliana recebera uma bolsa integral para obter seu mestrado em educação, financiada discretamente por Eduardo. Ele até conseguira expor e substituir Marisa no centro comunitário, garantindo que os recursos chegassem a quem realmente os necessitava. Papai, disse Valéria numa tarde enquanto ele a ajudava em um projeto de arte. Por que você demorou tanto para nos encontrar? Eduardo pausou no que estava fazendo, considerando cuidadosamente sua resposta.
Porque eu precisei aprender algumas coisas importantes antes, explicou. Eu precisei aprender a ser o pai que vocês mereciam. E você já aprendeu? Perguntou Diego, levantando o olhar de sua tarefa. Continuo aprendendo todos os dias, admitiu Eduardo honestamente. Ser pai é como consertar algo muito importante que nunca termina de estar completamente consertado. Sempre há novas partes para cuidar e melhorar. Ana, que estivera ouvindo da cozinha, aproximou-se com um sorriso que Eduardo aprendera a valorizar mais do que qualquer sucesso empresarial. Não era o sorriso de uma esposa, mas o sorriso de uma companheira, uma comãe, uma pessoa que respeitava o homem em que ele se tornara. Naquela noite, depois de colocar as crianças para dormir, Eduardo e Ana sentaram-se na pequena varanda do apartamento, observando as luzes da cidade que se estendia diante deles. Ele não precisava mais do 42º andar para ter uma perspectiva clara de sua vida. Você se arrepende de algo? Perguntou Ana, quebrando o silêncio confortável que se estabelecera entre eles. Eduardo considerou a pergunta seriamente. Eu me arrependo da dor que causei. Eu me arrependo dos anos perdidos, mas não me arrependo do caminho que me trouxe até aqui. Sem Luiz Oliveira, eu nunca teria aprendido que a verdadeira riqueza não se mede em reais, mas em conexões humanas autênticas. Ana assentiu, compreendendo. Eles haviam chegado a um lugar que nenhum dos dois antecipara. Não eram um casal romântico reconciliado, mas algo possivelmente mais duradouro. Eram uma família escolhida, construída sobre honestidade conquistada com esforço, respeito mútuo e o amor compartilhado por duas crianças extraordinárias. Eduardo Alencar começara seu experimento procurando pessoas em quem pudesse confiar. No final, descobrira que a confiança não era algo que se encontrava, mas algo que se construía dia a dia, decisão por decisão, momento de honestidade por momento de honestidade. Espero que você tenha gostado da história de hoje. Inscreva-se no canal para não perder mais histórias como esta. Dê um like e comente abaixo o que achou da história. Nos vemos no próximo vídeo.